Vamos começar com essa questão que eu separei aqui para a gente poder refletir um pouquinho, já no início da nossa aula, tá? Como a escolha entre vida e morte apresentada por Moisés reflete a responsabilidade pessoal e coletiva dos israelitas e como podemos aplicar essa escolha em nosso cotidiano. A Torá, ela deixa muito claro isso para a gente, existe essa escolha entre a vida e a morte, nós temos que escolher a vida, tá? Vamos fazer a leitura desse verso então, ó, de Deuteronômio capítulo 29, verso 9, que fala sobre essa primeira ideia, esse primeiro tópico que eu quero trazer para vocês, sobre a renovação da aliança, tá? Vocês hoje, né, vocês estão hoje diante do Criador, do seu Deus, o Senhor, os seus chefes de tribo, os seus anciãos, os seus oficiais e todos os chefes da família de Israel, né? Todos os homens de Israel. Reflexão. Vamos refletir, amigos, sobre a importância de manter a aliança espiritual com Hashem, com o Criador, renovando o nosso compromisso com frequência. Eu vi uma coisa muito bonita, sabe? É que todo dia é uma escolha. Todo dia a gente tem que escolher o caminho da Torá. Todo dia a gente tem que escolher o caminho que a gente se encontra. Não é uma escolha que a gente faz uma vez na vida e acabou. Não, sabe? Estar conectado com Hashem implica você diariamente escolher estar no caminho de Hashem. Implica você diariamente escolher o caminho da Torá e das mitzvot. Então vamos falar aqui sobre a importância de renovar a nossa aliança espiritual com o Criador, tá? Então, a vida espiritual, assim como a vida física, ela necessita de renovação constante para se manter significativa, para se manter vibrante. Na verdade, os sábios nos ensinam que a todo segundo, a todo nanosegundo, o Criador, ele injeta energia de renovação na nossa realidade. Inclusive, Hazal ensina que se por um momento, Hasve Shalom, o Criador, ele parasse de infundir essa energia de vida na realidade, as coisas simplesmente deixariam de existir. Ou seja, a cada instante, o Criador, ele renova a sua própria criação. É como se a todo instante o trabalho da criação ocorresse. É como se a cada momento, a cada novo momento, todos os pronunciamentos que nós vemos lá em Bereshit ocorressem de forma contínua. Ou seja, a cada segundo, agora, pum, o Criador criou tudo. Agora, de novo, o Criador criou tudo. Agora, de novo, o Criador... Ou seja, a criação, ela ocorre a todo instante. Né? A gente tem essa ideia de que a criação, ela aconteceu em algum ponto do tempo e espaço e que, ok, quando, na verdade, o que a gente precisa entender e saber é que a cada momento a criação ela se renova. A cada momento a criação ela ocorre. E o que significa para a gente? Significa que a cada momento a gente também tem que renovar a nossa aliança, o nosso compromisso com o Criador. A cada momento a gente tem que renovar a nossa, confiança em Hashem. No caminho da Torá, essa renovação é representada pelo conceito de Brit. O que é Brit? Brit é aliança, né? A gente tem na Torá a ideia, né, e o conceito de Brit Milá, mas o que é o Brit? Brit é o pacto. É igual quando você faz uma sociedade, um negócio, você tem um contrato, né? Você tem uma aliança entre duas partes, você e a outra parte, e cada parte com a sua devida responsabilidade. Com o Hashem é muito semelhante, com o Criador é muito semelhante. Quando a gente escolhe a Torá como nosso caminho espiritual, a gente entra num acordo, a gente entra num compromisso. A gente tem a nossa parte, e certamente o Criador tem a parte dele também nessa aliança, né? Nesse contrato, por assim dizer. E esse contrato, essa aliança, nos lembra do nosso compromisso espiritual, do nosso compromisso moral. A Parashá de Nitzavim, né, que nós lemos essa semana, nos ensina que, independentemente de onde estivermos na vida, qualquer que seja o nível que nós nos encontramos espiritual, nós sempre temos a oportunidade de renovar essa aliança. Então, não importa se hoje você estudou muito a Torá, se você estudou pouco a Torá, não importa se você cumpriu muitas mitzvot, não importa se você cumpriu, né, boas ações, muitas ou poucas. O que é importante você saber é que, a todo instante, a gente pode renovar o nosso compromisso com o Criador. A todo instante a gente pode renovar a nossa aliança com Ele. A gente não pode deixar a voz do Satã, a voz do oponente dizer que ou a gente é péssimo, a gente é ruim demais e que o Criador não quer mais saber da gente. Fazer shalom, isso não existe. Na verdade, amigos, principalmente durante esse período que nós estamos de Elul, de preparação para Rosh Hashanah, o Criador ele realmente está até mais próximo da gente do que outros momentos do ano, justamente para que a gente renove, o nosso compromisso, a gente
realmente nos aproximemos cada vez mais de Hashem, estabelecendo essa conexão, ou para alguns de nós, até uma reconexão com Hashem, e principalmente com os valores da Torá. Então, a aliança com Hashem, estabelecida no Har Sinai, né, no Monte Sinai, é um pacto perpétuo que vincula cada israelita à Torá e às mitzvot. Então, aqui só um parêntese que eu acho relevante e importante, tá? O conceito de israelita. Eu sempre gosto de trazer essa ideia que, quando a gente fala de israelita, é sempre muito importante a gente ter em mente que existe um conceito por trás dessa palavra, tá? E qual que é o conceito? Muito bem, Israel, no estudo da Kabbalah, é a Sefirah de Tiferet, tá? A gente lê no Zohar, e o Zohar explica pra gente isso, que Israel também é Tiferet. A gente sabe que a Merkavá, a carruagem espiritual para a Sefirah de Tiferet, é Jacó, Yaakov Avinu, ou Israel. Essa Sefirah que fica bem no centro da árvore da vida. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ok? Tiferet. E Tiferet é chamada Israel no Zohar. Agora, se Israel é Tiferet, a gente precisa entender o que é Tiferet. Tiferet é o que a gente chama na Kabbalah de a coluna central. A gente sabe que são 3 colunas. O sistema, né, da criação, ela se mantém nesses 3 pilares. Quais são esses 3 pilares? Hesed, Gevurah e Tiferet. A gente tem Hesed, misericórdia, Gevurah, julgamento, e Tiferet, que é o quê? O equilíbrio entre as duas forças. Você tem a energia, né? A força da misericórdia, do compartilhar, você tem a energia do recebimento, né? Gevurah, e a coluna central é o equilíbrio entre receber e compartilhar, que, traduzindo aqui para a gente em termos simples, Tiferet é a capacidade da gente fazer restrição do nosso Yetzer Hara. Tiferet é a capacidade da gente, sabe, realmente assumir o controle da nossa vida. Tiferet é aquele momento em que você sabe o que você tem que fazer, e ainda que exista uma série de coisas dizendo para você não fazer aquilo, você pega e vai e faz. Ou seja, você restringe a sua má inclinação e faz com que a sua boa inclinação, o seu Yetzer Hatov, assuma o controle. E aí, então, nesse momento, você se conecta com Tiferet, com a coluna central, com Israel. É no momento que você controla o seu ego, o seu desejo de querer receber tudo somente para si mesmo, é que você se conecta com esse ponto de equilíbrio entre receber e compartilhar. Então, ser um israelita, fundamentalmente, significa você ter controle sobre a sua má inclinação. Como nós lemos na própria Torá, que é no momento que Yaakov, ele consegue derrotar o anjo de Esav, o anjo de Esaú, é que ele recebe o nome de Israel. E o que isso representa? Representa a capacidade que todo ser humano, qualquer ser humano, tem de ter o controle sobre a sua própria má inclinação. Todo ser humano possui ego. Toda pessoa, independente de religião, independente de qualquer coisa, tem o seu ego, ok? Uns têm muito, outros têm mais ainda, mas todo mundo tem ego. E no momento que você, então, controla esse ego, você está se conectando com essa força de Tiferet, você está se conectando com essa energia de equilíbrio, você está elevando a sua consciência, e é nessa elevação de consciência que você, então, alcança esse status espiritual, essa consciência espiritual chamada Israel.